O verdadeiro Bolsonaro é Paulo Guedes. Paulo Guedes é o superministro de Economia que, num eventual governo Bolsonaro, vai ter como principal tarefa aplicar os grandes ataques que o grande capital impõe contra os trabalhadores. Paulo Guedes, ele é um elemento vinculado à especulação financeira. Ele foi um dos fundadores do Banco Pactual, que esteve muito ligado à especulação financeira durante os governos de FHC. Esse banco tem fortes vínculos com o grande capital especulativo mundial. Ele faz parte do Instituto Millennium, que é uma espécie de filial do Instituto Heritage, ligado ao Partido Republicano norte-americano, que tem como objetivo difundir as ideias da extrema-direita nos Estados Unidos e no mundo. E ele, o mais importante, ele é um PhD pela Escola de Economia de Chicago. Ele tem como grande ideologia e política aplicar as ideias de George Friedman e de von Hayek, principalmente. Com um pouco de von Mises também, que são os papas do neoliberalismo. Uma coisa importante aqui é que outros economistas e outros candidatos seguem essa política também, como Pércio Arida do PSDB, que é da mesma escola, e Amoedo, que é o candidato do Partido Novo. Pércio Arida é o assessor de economia. As propostas são igualzinhas. E o objetivo é administrar o Estado como se fosse uma empresa, o exemplo dos Estados Unidos, que seria basicamente orientar tudo para os lucros dos grandes capitalistas, que passaram a apoiá-lo, principalmente para o grande capital financeiro. Bom, ele já declarou abertamente, nós podemos ver, por exemplo, as declarações que ele fez na entrevista ao time da Rede Globo. Foi uma entrevista de pai para filho, onde basicamente eram elogios de um lado e elogios para outro. E estavam tão entusiasmados, esse time, que é o verdadeiro exército da Rede Globo, de jornalistas, porque Paulo Guedes falou que ele quer privatizar absolutamente tudo no Brasil. Só que, entenda-se bem, privatizar significa doar, porque todas as privatizações que foram feitas no Brasil, e também nos outros lugares, mas principalmente no Brasil, foram feitas por menos de 10% do valor. Olha o que tem sido feito com as últimas concessões de petróleo. E nem fazem licitação mais. Então, campos que valem 27 bilhões são vendidos por 3, como aconteceu com a Total, como aconteceu com a Statoil da Noruega. Né? E tem todos os demais casos, como por exemplo o caso da Vale clássico, né? Que ela foi vendida, entre aspas, por 1% do valor. Né? E ainda pago com dinheiro do BNDES. Mesma coisa com o setor elétrico, com os bancos públicos que foram vendidos por meio do programa ProER e ProES, com dinheiro público, era repassado para o grande capital. Ou também os 40% das ações da Petrobras que foram colocadas na Bolsa de Nova York, e com isso amarraram por completo a Petrobras e deixaram a Petrobras nesse buraco sem saída. Um grande detentor de tecnologia foi totalmente colocado ao serviço do grande capital. E todas as demais loucuras que foram feitas, impostas pelo imperialismo, como por exemplo a renegociação da dívida, que foi feita em 93, pelos 3 elementos que seriam depois os grandes elementos chaves da economia do FHC. Pércio Arida era um deles, onde reconheceram até dívidas vencidas, né?
Tem esse que foi feito em relação à lei de patentes, como por exemplo no setor de medicamentos. Teve uma denúncia do jornalista Luiz Nassif nesses dias, onde fala sobre esse assunto. Certos medicamentos que já eram de domínio público não precisavam por que pagar mais patentes, também foram incluídas no pagamento de patentes. E a ministra presidente do STF segura isso, segura uma ação nesse sentido para tirar esse pagamento dos patentes há 10 anos em benefício dos laboratórios. Isso é uma denúncia pública. Na negociação da dívida em 93, a dívida externa do Brasil aumentou de 55 bilhões para 110 bilhões, reconhecendo até dívidas já vencidas na Bolsa de Nova York. Bom, esse tipo de política só tem como objetivo espoliar o Brasil até as últimas. Espoliar, não falo roubo, porque no capitalismo não existe roubo. Tudo são negócios. Isso começou principalmente como laboratório nas ditaduras militares do Pinochet e Videla, e na do Uruguai também. Isso levou, em cima da crise de 74, a que o Chile quase se implodisse. Somente não se implodiu porque Pinochet não teve tempo de privatizar a Codelco, a empresa de cobre do Chile. E a situação foi um caos tão grande que o próprio George Friedman, junto com von Hayek, foram ao Chile a dar mais recomendações para entender de por que tinha fracassado esse negócio da privatização total. E só se segurou porque Codelco nunca foi privatizado, senão o Chile teria implodido miseravelmente. Esse tipo de política falida é o que esses senhores querem aplicar de novo no Brasil. O Paulo Guedes a serviço do grande capital. E é por isso que o grande capital apoia Paulo Guedes. Mas eles têm medo do Bolsonaro. Bolsonaro aparece como uma espécie de troglodita, querendo resolver os problemas sociais e todos os problemas na bala. Então, eles, de fato, esse atentado contra Bolsonaro, que é bastante suspeito, onde ele perdeu 40% do sangue, segundo a Rede Globo e segundo os médicos, e não aparece em nenhuma fotografia no vídeo uma gota de sangue, ele acaba sendo tirado de cena, numa tentativa de tirar esse altíssimo grau de rejeição e de viabilizá-lo como candidato. Porque, aqui tem um ponto muito importante, Bolsonaro, sendo eleito, ele entra dentro de uma campanha promovida pelo imperialismo, a Rede Globo, etc., de que ele entra sem aliança com todo o regime político podre. O que ele faria? Colocaria militares nos ministérios. Se os projetos deles não forem aprovados por esse Congresso, ou se tiver problema com os governadores, adivinha o que vai acontecer? Os militares já estão ali. Já é um passo, é uma espécie de shortcut, de atalho, para avançar mais rapidamente para um golpe de Estado. Mas cuidado, porque isso é uma aposta de risco. Arrebentar totalmente com um país entregando até as últimas, tudo, até a última gota de sangue, para que o grande capital estabilize a sua taxa de lucros, vai levar a um grande descontentamento social. Porque a crise no mundo inteiro é muito grande. E a roubalheira no Brasil não vai criar novos empregos. Porque a crise é muito grande. A situação é diferente, inclusive, do que acontecia 3, 4 décadas anteriores. E ainda temos a crise do capital norte-americano em escala mundial, a crise do governo Trump, etc. E o grande ponto aqui é que, em cima dos ataques, a classe operária tende a reagir. Então, aí que entra a fórmula. O verdadeiro Bolsonaro, que é Paulo Guedes, implementa os ataques, e Bolsonaro, propriamente dito,
com o general Mourão, que é de uma família de integralistas, e o integralismo no Brasil é uma versão do fascismo. Eles tentarão segurar tudo na bala. Se isso vai dar certo, bom, é uma aposta de altíssimo risco, porque se bem isso pode triunfar e pode se transformar num modelo para a América Latina, numa nova reedição dos golpes militares de 64, também pode fracassar, dando lugar a uma tremenda desestabilização e a uma aceleração das tendências revolucionárias em toda a região.